Grande professora, salve, Tudo bem? salve, seja bem-vinda. Tudo bem, professor? Fique à vontade em se apresentar. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Xavier, sou professora de Direito Administrativo e Direito Constitucional há mais de 7 anos, viu, professor? Sou especialista em políticas públicas e gestão Parabéns. governamental aqui no estado de Minas há mais de 10 anos. E eu estou atuando nessa área de Direito Administrativo para, assim, explicar para vocês uma matéria que cai em todas as provas, né, prof? A primeira pergunta é muito simples. Vamos direto ao ponto. Levando em consideração os editais publicados, tá? Agente escrivão da PF e Polícia Rodoviária Federal, levando o perfil da Sebrasp, a antiga CESP-UNB. Eu gostaria que você destacasse os 5 principais assuntos dos editais ligados à disciplina de direito administrativo. Gente, o primeiro tema que com certeza vai cair, com certeza absoluta, é poder de polícia. Esse poder ele vai cair por tudo que a gente está vivendo agora. Por esse momento de pandemia, ele vai aparecer nas provas. Sabe por quê? O primeiro ponto que é muito importante, responde, prof, é 17% das questões de poderes administrativos, 17%. É mesmo? É o conceito de poder de polícia. Gente, o poder de polícia é um poder que restringe a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade, em prol do coletivo. Inclusive, restringe também o uso, gozo e disposição da propriedade privada em prol do coletivo. Esse poder, ele cria, em regra, obrigações de não fazer. Não saia de casa sem máscara. Não ultrapasse o sinal de trânsito, obrigações de não fazer, na grande maioria das situações. Então, ele atua preventivamente para prevenir, para garantir a saúde da população. Existe uma orientação para só sair de casa com a máscara. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, está até multando, viu, professor? E o interessante é você ter tocado nesse ponto, porque em 2013, na discursiva, caiu sob o poder de polícia, para delegado da Polícia Federal. Em 2018, que foi o concurso que eu prestei e foi aprovado para delegado da PF, também caiu. E o ponto que eu acho que vai aparecer é que o poder de polícia, ele atua de forma preventiva na maioria das situações, mas também, quando o particular não cumpre aquela determinação, ele atua, a administração pública pode atuar no exercício desse poder de forma repressiva. Tipo assim, não ultrapasse o sinal. Obrigação de não fazer. Eu tenho liberdade de sair correndo com o meu carro? Não mais. Agora eu tenho que respeitar o sinal de trânsito. Esse poder de polícia limita a minha liberdade de sair correndo com o carro. Se eu, porventura, ultrapassar o sinal, aí a administração pública pode atuar de forma que repressiva. Ela vai me multar. Se eu eventualmente não cumprir uma norma, uma obrigação de não fazer, a administração pública vai me repreender com a multa. Tem aquela estrutura, né, dentro do poder, alguns chamam de requisitos, a autoexecutoriedade, né, os atributos. Isso, eu vou falar, esse é o segundo ponto, pronto, você tá afiado, você tá afiadíssimo. Mais ou menos, mais ou menos. Gente, esse é o segundo ponto que, assim, responde, professor, os atributos respondem a 12% das questões de prova do Sebrasp. Então, olha só, dica para vocês lembrarem dos atributos do poder de polícia. A palavra dica. D de discricionariedade, I de imperatividade, C de coercibilidade e A de autoexecutoriedade. Esses são os atributos do poder de polícia. Vou te explicar. Discricionariedade. No exercício desse poder de polícia, o administrador público, o policial, por exemplo, ele goza de uma certa margem de liberdade para atuar. O policial analisa um caso concreto, vamos dizer assim, analisa uma situação concreta de um carro que porventura está lá meio mal estacionado. Ele analisa aquele carro ali e ele, então, enquadra aquela situação. Isso é uma infração leve? É uma infração média? Ele vai, então, fazer uma análise discricionária daquela situação que ele está vendo. Então, a discricionariedade, ela está presente na grande maioria dos atos que decorrem do poder de polícia. Mas tem uma pegadinha. Existe um ato que cai muito em prova, que é a licença. A licença para construir. Você sabia, prof, que para construir no seu terreno, você tem que ter uma licença? Não é tão livre assim não, né? A gente não pode fazer o que a gente quiser assim não. Existe essa limitação, né, ao uso, gozo e disposição da propriedade privada, primando pelo interesse público. O poder público, o município, estabelece que para construir
Deve, então, ser analisada toda a documentação daquela pessoa que está construindo, se ela tem capacidade de construção, se aquela construção não vai representar um perigo para a sociedade, aquela pessoa está construindo um prédio, um edifício. Então, o município confere uma licença a essa pessoa. Essa licença, ao contrário da maioria dos atos que decorrem do poder de polícia, essa licença é um ato vinculado. Como assim? Se você atender os requisitos que estão na lei, o município vai conferir a você uma licença. Porque pensa só, se eu ficasse sujeita a uma análise discricionária da administração para construir ou não no meu terreno, eu ia ficar muito na mão do poder público. Então, nessa situação, quando eu falo de uma licença para construir, se eu apresentar toda a documentação prevista em lei, o município deve conceder a mim, se tiver tudo ok, deve conceder a mim uma licença. Então, a pegadinha de prova é: a discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia. Entretanto, existem atos, como o ato da licença, que é um ato vinculado que decorre desse poder. Então, isso é uma pegadinha, prof, cabe falar aí. Eu normalmente, dentro da minha experiência, eu já cheguei um quantitativo de 107 mil questões analisadas de prova, de todas as disciplinas. E eu já observei, mapeando a Sebrasp, que ela utiliza para negar o item, nesse contexto, normalmente a expressão de em qualquer, né? Qualquer hipótese, sim, qualquer situação, interessante. E não é, né? Nós temos aí certeza essa mitigaçãozinha aí da licença, por exemplo, que é um ato administrativo que é uma espécie, né, de ato administrativo. Bacana. Existe uma premissa que ela é muito importante, que todas as pessoas que estejam assistindo, né, tenham em mente. Gente, 20% da matéria responde 80% das questões. É como se o seu edital... Princípio de Pareto. Princípio de Pareto. É como se o seu edital, para você esgotar a matéria, você tivesse que ler 1000 páginas, mas em 200 páginas tem 80% das questões, das respostas das questões. Então, essas 200 páginas é o que você precisa focar. É o que você precisa ter mais atenção, memorizar. Ao fazer questão, né, professor? Os alunos a gente mapeia, né? Exatamente. Porque, na verdade, o que eu quero que os nossos seguidores e alunos já entendem, não os alunos, os seguidores, que se você pegar o edital da prova, que é normal você se debruçar, né, no edital, você vai ficar desanimado. Por quê? Por falta de experiência, você não vai conseguir entender, radiografar o que efetivamente seja preponderante e importante para estudar. O que a professora Gabriela está falando é exatamente a filosofia que a gente também segue em relação ao mapeamento da prova, porque ali você consegue extrair que seja necessário e suficiente para você fazer uma prova e chegar competitivo. Ainda, professor, será que dá tempo? A prova vai ser dia 21 de março. É muito conteúdo do edital, não dá para bater o edital de ponta a ponta. Mas não é, meu filho, para você bater edital de ponta a ponta, exatamente, você não tem como carregar o mundo nas costas, meu filho. Exatamente. Escuta a professora Gabriela. Inclusive, prof, eu falo que é possível estudar toda a matéria de administrativa, esses 20% que respondem 80% das questões, em 5 dias. Eu falo isso muito para os meus alunos. Dá tempo. Eu acredito. Dá tempo. Eu tenho certeza que dá tempo. E por isso que a gente trabalha dessa forma, né? Com essa metodologia, a gente mostra para o aluno o que de fato é mais importante. Então, assim, continuando esse raciocínio, prof, os atributos do poder de polícia vão aparecer na sua prova. Falei para vocês da dica D de discricionariedade e de imperatividade. Sensacional. Quando eu falo de imperatividade, eu estou falando da prerrogativa que o Estado tem de impor algo a mim e a você. Impor uma ordem a mim e a você, né? E essa ordem que decorre do poder de polícia, a gente vê muito nas situações evidenciadas no trânsito, né? Eu acabei de falar para vocês, não ultrapasse o sinal. É uma imposição que limita a minha liberdade individual de sair correndo com o meu carro. Tá, de cá. C de cá é C de coercibilidade. Se porventura eu, particular, não cumprir aquela ordem que decorre do poder de polícia, a administração vai utilizar de meios indiretos de coerção para me fazer cumprir das próximas vezes. Ela vai me multar. A multa é um meio indireto de coerção. Beleza? Ok. E por fim, autoexecutoriedade, né? De cá. O A de autoexecutoriedade. Algumas situações em que a lei autoriza, e quando a gente está diante de uma situação urgente, a administração pública ela vai auto-executar uma medida. Né? Vamos dizer que você
conseguiu construir o seu edifício, conseguiu a licença para construir, construiu o seu edifício, tem vários moradores do seu edifício. Há anos esse edifício tá lá construído, mas o edifício começou a cair aos pedaços. Começou a cair. E aí, professor, o proprietário foi notificado, providencia a demolição ou a reforma do seu edifício. E ele nada fez. Você acha que o Estado vai só esperar? Enquanto isso, o prédio está caindo. Cada dia machuca um pedestre. Está representando um perigo para a sociedade. O Estado vai só esperar? Nessa situação, o Estado vai providenciar a demolição. Ele vai providenciar a autoexecução. Né? Então, em situações urgentes e quando a lei autoriza, a administração ela vai autoexecutar uma medida. Não seguiu não as normas do poder de polícia, a gente vai executar. Lembra disso, não está presente em todos os atos que decorrem do poder de polícia, entretanto, naquelas situações urgentes e quando a lei autoriza. De cá, vai cair, prof. Pegando só um ganchinho, que eu fico tentado. Eu observo também que em muitas provas da Sebrasp, independentemente do nível, inclusive é um tema potencial tanto para delegado da Polícia Federal quanto para agente escrivão e PRF. É que dentro do, como a professora falou de forma excepcional, o DICA, né, esse bizu, e o A ali se equivale a autoexecutoriedade, independe da manifestação do Poder Judiciário, por exemplo, para a administração pública, por meio ali, vamos colocar no caso prático da prof, por meio de seus fiscais, irem lá fazer intervenção até demolir o prédio. Isso é uma pegadinha muito interessante, que normalmente a Sebrasp fala assim, não, meu filho, olha só, tem que ter autorização judicial. Não tem que ter. Não tem que ter. Nesse caso. Outro detalhe, a gente tem um desdobramento, consoante parte da doutrina, que dentro da autoexecutoriedade nós temos duas pernas dela. É como se fosse a cabeça, né, a autoexecutoriedade e as duas pernas, que é a executoriedade e exigibilidade. Isso é muito interessante, porque a CESP-UNB, ela mistura os conceitos. Mistura os conceitos. A incidência de erro chega a 90%, prof. Agora eu vou deixar contigo. É muito grande, gente. Existe essa diferenciação, né? É muito importante a gente falar isso. Quando eu falo de executoriedade, de coercibilidade, eu tô falando de meio indireto de coerção, né? Que eu tô falando de multa. Quando eu falo de autoexecutoriedade, eu falo de situações em que a administração autoexecuta. Vou dar um outro exemplo, vai ficar mais claro, prof. Se eu parei num local proibido, o policial vai me multar. Meio indireto de coerção, para me fazer cumprir as normas de trânsito. Agora, se eu parei no meio da avenida, no centro da cidade, eu estou bloqueando todo o trânsito da cidade, o policial não vai só me multar, ele vai rebocar o veículo. Ele vai autoexecutar a medida. Então, isso é diferente, é diferente, são conceitos diferentes e realmente a CESP, ela usa isso porque ela sabe que o aluno tem que memorizar muita coisa. Por isso que lembra dessa dica. Muito bom, não parabéns. Dos atributos. Qual seria a próxima dica aí para o seguidor que ele não pode deixar de dominar para fazer uma boa prova? Não pode deixar de saber também, prof. Assim, última dica do Poder de Polícia, mas é porque eu tenho certeza que vai Não, esse é o tema, é o top 5. É o ciclo do Poder de Polícia, o number pessoal. O Poder de Polícia... Caiu na minha prova de delegado da Polícia Federal na discursiva, em 2018. Exatamente. Gente, isso é matéria muito importante. O poder de polícia, ele acontece, a administração vai exercer em conformidade com um ciclo, que a gente chama de ciclo do poder de polícia, se desenvolve em 4 etapas. A primeira etapa é a ordem do poder de polícia. Ordem, não ultrapasse o sinal. Uma ordem bem clara. Ordem do poder de polícia. A segunda etapa, gente, é a etapa do consentimento. Por exemplo, algumas atividades para você realizar, para você desempenhar, por exemplo, eu abri um restaurante. Como o restaurante é algo que está ligado à alimentação, está ligado ao interesse público, eu não posso começar a trabalhar num restaurante sem ter o quê? Uma autorização da vigilância sanitária. Algumas atividades, para o particular exercer, ele tem que gozar de uma autorização, em razão do fato de que aquela atividade está ligada ao interesse público. Eu não posso, na cozinha da minha casa, começar a desenvolver uma vacina para o coronavírus e não posso ficar vendendo vacina para o coronavírus. Eu não tenho essa liberdade. Porque essa é uma questão que está relacionada à saúde, é uma questão importantíssima. Então, o e tem gente que acredita que tem, tá? Oi? Tem gente, eu peguei aqui um caso de flagrante que chegou ao meu conhecimento que estavam querendo produzir em casa, né, a vacina
para tratar a Covid-19. Olha só. E você se pergunta, né? As pessoas elas ficam assim, mas eu não sou livre para fazer o que eu bem quiser. É assim, você pode fazer tudo que você pode fazer, não tudo é esborne, exceto que a lei proíbe. Como, gente, eu estou falando de uma atividade ligada à saúde, eu estou falando de algo de interesse público, a sua liberdade individual ela é limitada em prol desse interesse público. Nós temos um entendimento recente do STF, que ele disse que o poder de polícia quanto à delegação é um tema potencial para a segunda fase, principalmente, tá, para delegado da Polícia Federal. Eu tô já com esse tema, uma discursiva pronta, inédita e autoral para os meus alunos desenvolverem da Polícia Federal. Prepara que eu já estou dando a dica aqui e quase o espelho de resposta. Tá? O STF recentemente se debruçou no assunto e mais uma vez ele reratificou o posicionamento de o poder de polícia, em regra, ele não deve ser delegado para particular. E quando o STF usa o termo particular, meu filho, minha filha, não é pessoa física, não. Tá? Ele se refere a pessoa jurídica, tá? Dentro da administração pública, de direito público. Ele desconsidera que o poder de polícia possa ser, em regra, delegado a pessoa jurídica de direito privado, que seriam as estatais. Exemplo, sociedade de economia mista ou empresa pública. O STJ já tem um posicionamento mais flexível. Como uma professora de forma brilhante destacou há pouco, ele entende que, em regra, o poder de polícia não deve ser delegado, salvo para dentro dos 4 elementos do ciclo, né, se eu não me engano, o consentimento e a ordem. A fiscalização e a sanção, negativo. Professora, me corrija, complemente, fique à vontade. Sim. Prof, a ordem que restringe a minha sua liberdade individual, ela é uma ordem do poder público. Ela não pode ser delegada a particular. A etapa do consentimento pode ser delegada a particular. Por quê? No consentimento, gente, em algumas situações, por exemplo, quando você quiser construir, né, você quer construir no seu terreno. Como eu falei com vocês, o ato de autorização, né, para você começar a construir é a licença. A licença é um ato vinculado aos termos da lei. Se você atende todos os requisitos que estão na lei para construir no seu terreno, a administração pública vai conceder a você essa licença. Como nesse caso é uma análise da lei e dos documentos que você apresentou, um particular pode fazer essa análise. Uma instituição particular privada pode fazer essa análise. Nesse caso, o particular não limitou o seu direito de construir. Quem estabeleceu a obrigatoriedade da licença foi o poder público. O particular está tão somente verificando se a sua documentação está em conformidade com a lei. Essa etapa de consentimento, em algumas situações, é passível de delegação. Primeiro ponto. Segundo ponto, a outra etapa, né, logo em seguida, a fiscalização, é a etapa, né? De fiscalização. Oi? Eu troquei. A fiscalização que é possível. O consentimento e a sanção não. Porque são atos de império, etc. Exatamente. Por quê, gente? Fiscalizar, por exemplo, eu posso, poder público, contratar uma empresa para colocar um radar de trânsito, um radar de fiscalização? Uma empresa privada vai lá e vai instalar o radar. O poder público contrata uma empresa privada para instalar o radar. Pode. Nesse caso, essa empresa, né, que está oferindo a velocidade dos veículos, ela está tão somente realizando essa atividade de fiscalização, de verificação se o particular está cumprindo o limite de velocidade. É tão somente isso, essa fiscalização. Essa etapa é passível de delegação, sim. Agora, a última etapa, que é a etapa de aplicação de penalidade, não pode ser delegada a particular. Porque pensa, quem vai aplicar penalidade a um particular, gente? Buscando alcançar o interesse público. Quem que tem essa prerrogativa? O Estado. Então, o policial, ele vai te multar. O policial, agente público, vai te multar. Agora, essa atividade de punição, de aplicação de penalidade, não pode ser repassada para um particular. Isso é muito importante a gente lembrar, né, prof? Porque aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma sociedade de economia mista que chama BH Trans, que é ela que cuida do trânsito em Belo Horizonte. E agentes da BH Trans estavam aplicando multas. E o STF falou assim,
Agente da BH Trans é agente de uma sociedade de economia mista. Sociedade Perfeito. de economia mista, a despeito do fato de fazer parte da administração pública indireta, é uma pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado não pode aplicar penalidade. Então, agora, né, o agente da BH Trans aqui em Belo Horizonte não pode mais aplicar penalidade. Quem aplica Exatamente. penalidade é a polícia, são os policiais. Isso é questãozinha importante. Isso aí Sim, pega sim. também, né, Pro? E o interessante é que é um tema que, em decorrência da suspensão dos concursos, ele não foi explorado ainda, né? E nem nos concursos pretéritos. E a gente vem apostando nesse tema já tem uns 2 anos, né? Sobre a delegação do poder de polícia. Então, assim, há uma tendência que ele seja cobrado agora nas provas, né, que seguirão. Mas destaco que já foi tema de prova oral, tá? Para delegado do Rio Grande do Sul e delegado de São Paulo, a última prova. O outro ponto que eu quero falar, prof, é um ponto que envolve um outro poder. Eu analisei, prof, todas as questões dos últimos 9 anos de direito administrativo. Pô, você parece que a minha constitucional. irmã é gêmea. A Oi? gente faz exatamente... A gente parece A gente fez muito muita nesse coisa. sentido. Por isso que a gente Muito tá, bom, por isso que a gente tá junto. Eu elaborei uma nova Aí, ó. não sei se vocês conhecem. Ele responde a mais de 34 mil questões, prof. Ó, Tem só 300 eu vou páginas. cobrar o meu, eu quero autografado, hein? Gente, o que acontece, prof? Ele responde a 34 mil questões. Ele tem 300 Caramba! páginas só. E aí, como é que eu fiz? Por exemplo, aqui eu tenho os poderes gráficos que mostram, ilustrativos, que mostram os Sensacional. aspectos mais cobrados. E aí, prof, o que acontece? Ele tá vendo, ele é todo colorido. Tô vendo, muito bacana. As partes em vermelho respondem a mais de 300 questões. As partes em verde respondem a 100 questões. E as partes em amarelo a 200 questões. Então, por exemplo, a pessoa leu essa primeira página, aí ela já aproxima o celular do QR Code de questões e já responde as questões de cada página, tá vendo? Então, assim, tem videoaula atrelada ao livro, áudio de explicação de cada página, mas o aluno que está lendo... Muito bom. É, muito legal. Ele está lendo esse material, por exemplo, ele leu essa página, ele já vai correr no QR Code dessa página e responder as questões que são respondidas por esse conteúdo. Para fixar, né? Para fixar. Então, assim, ele não vai esperar para responder questão. Ele responde. Não, ele lê uma página, ele já responde questão. Já responde. Eu costumo falar com meus alunos, que é até a metodologia que eu trabalho, né? Dentro dessa minha experiência de 20 anos aí, que me levou até 10 aprovações de concurso, é o seguinte, ó. Quanto mais rápido você fixar o conteúdo, melhor. E a melhor... Não tem hoje. A melhor metodologia para você fixar conteúdo são as questões comentadas. Então, você teve contato com o conteúdo e fixou, a curva do esquecimento, ela é neutralizada. Porque o que leva você a esquecer o conteúdo? É o tempo que você tem para fixá-lo. A demora que você vai levar para fixá-lo, para revisá-lo. Esse conceito de poder de polícia, gente, ele responde a 17% das questões. Dá para ver? Eu tenho aqui as frases mais cobradas, né? Então, o que a gente falou hoje, que eu falei com você sobre o conceito, eu falei com você sobre os atributos e eu falei com você sobre o ciclo do poder de polícia. Isso responde 28 mais 7, 35% das questões sobre poderes administrativos da Banca CESP. Sensacional. Eu falei hoje da Banca CESP. Sensacional, muito bom. Então, se encaixa como uma luva para a galera que está focada para a gente, escrivão da PF, e para a galera da PRF, tá abrangendo o edital e focado na Sebrasp. Para não te ocupar mais, né, eu queria agradecer a sua disponibilidade. Antes da gente encerrar, eu queria que você, sem se estender, a gente não pode falar muita coisa, sobre um novo projeto que nós iremos participar juntos. Você esperava que em pleno 2021 fosse existir algo novo para os concurseiros? Qual foi a sua impressão? Sem se estender muito, um spoilerzinho só... A gente vai iniciar um projeto, gente, porque o professor ele acredita exatamente no que eu acredito. Existe uma forma mais estratégica, eficaz de estudo, mas que não foi ainda desenvolvida, que não foi feita por ninguém, que é muito ousada, que pretende aí com pouco tempo, de pouco tempo eu falo, de horas de estudo, que o aluno consiga aí
entender, memorizar e aplicar o conhecimento para acertar qualquer questão de prova. É um método muito novo e o mundo é feito de inovações. Eu estou encantada, eu tenho certeza que vai dar muito certo. E eu estou fazendo parte desse time aí com muito orgulho e felicidade, porque mudar a vida não tem preço, né? É muito bom quando a gente faz um trabalho fora de série, não tem explicação. É uma sensação de realização muito grande. Pessoal, foi um prazer estar aqui. Para quem não me conhecia, o meu Instagram é @prof.gabriela.xavier. Corre lá no meu Instagram, todo dia tem dica. Eu também encaminho para vocês diariamente áudios com algumas dicas na lista de transmissão. Vou fazer parte de um projeto agora com um professor que vai ser fenomenal. Foi um prazer estar aqui. A gente respondeu 35% das questões. É uma loucura de poderes administrativos, mas respondemos sim. Que pena que teve uma interrupção na aula, mas eu estou à disposição. Sendo sincero, se eu fosse, Alisson Rocha, fosse fazer esse concurso da PF ou PRF, eu não deixaria de fazer a compra, a aquisição do seu livro. Sendo sincero, se eu não fosse ganhar, quando eu encerrasse essa live aqui, eu ia comprar o meu. Estamos juntos. Tenha uma excelente tarde. Fica com Deus. Maravilhosa. Professora sensacional.